Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas, iniciando os trabalhos no ano de 2021. Gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, que Deus proteja a todos vocês, que o ano de 2021 seja muito, mas muito melhor do que foi 2020, tá? Tendo em vista todos os problemas aí enfrentados, tá? Então, para a gente iniciar o ano de 2020, vamos começar com a obra de Marco Aurélio Nogueira, chamada Em Defesa da Política, que foi publicada pela editora Senac no ano de 2004. A obra de Marco Aurélio Nogueira, Em Defesa da Política, trata-se da organização de uma série de textos em que o autor defende de forma voraz, claro, assim como diz o título, a política. Isso acontece por causa do desenvolvimento do tema nos últimos anos, tendo em vista a supremacia das questões econômicas sobre as questões políticas. O mercado no mundo globalizado se sobrepôs às questões políticas e, por outro lado, uma certa demonização do universo político ocorreu, onde políticos são queimados nas fogueiras das redes sociais todos os dias e uma aura assombrosa tomou conta do universo da política. Então, tentando defender o mundo da política, Marco Aurélio Nogueira construiu sua obra. Tá? Então, o livro é dividido em 10 textos, 10 ensaios, praticamente. O primeiro deles chama-se Crise. Então, a primeira questão levantada por Nogueira está relacionada com a ideia da economia, onde o tempo da racionalidade e o tempo da tomada de decisão estão interligadas, prejudicando o tempo da política. O tempo da economia é um, o tempo da política é outro. A economia precisa de solução para amanhã. Na política é necessário construir o consenso, o que de certa forma leva tempo. E o tempo é uma ferramenta preciosa para o mercado e que não pode ser desperdiçado. Nesse contexto, um argumento semelhante a esse é encontrado na obra de Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, uma obra também muito interessante, onde vale muito a pena a leitura. Nogueira deixa claro quando fala há pouca política no debate político, pois este passou a depender muito mais do cronômetro que de argumento. No capítulo chamado Riscos e Sentidos, Nogueira aponta para a natureza da política. Palavras como poder, autoridade, interesses, ambições, força, persuasão, leis, armas, afeto e repressão fazem parte do universo conturbado da política. A política exige, de acordo com Nogueira, uma concessão difícil de ser organizada, o do pensar coletivo. É necessário que seja lá quem faça a política, pense do ponto de vista do outro e não olhe apenas para os seus próprios interesses. Fazer política é pensar no coletivo, no interesse de todos os cidadãos. No capítulo chamado Complexidade Dialética, Nogueira organiza uma crítica ao processo de tecnicização da sociedade que se desencadeou nos últimos anos com o desenvolvimento da globalização. Segundo o autor, não tem como pensar a política como um espaço rígido controlado por técnicos. O predomínio das questões técnicas e a autoridade dos especialistas empurraram os cidadãos para os bastidores das decisões políticas, causando o enfraquecimento da democracia. Nogueira aponta que a tecnocracia não combina com a democracia, que no limite a sufoca e a liquida. O argumento apresentado por Nogueira é que na democracia todos podem decidir a respeito de tudo. E nesse contexto, ela se choca abertamente com a tecnocracia, pois esta pretende que as decisões sejam tomadas pelos que detêm conhecimentos especializados e estariam preparados para neutralizar as paixões e os interesses. A política, para Nogueira, é um espaço humano por excelência,
e não tecnológico, como querem fazer parecer. No capítulo intitulado Falhas e Determinações, Nogueira aponta a principal função da política, a capacidade de tornar autoconsciente uma determinada comunidade, e diz que se a política falha nessa função, ela se torna inútil e desinteressante. O argumento usado pelo autor nesse sentido é de que a política geralmente utilizada é a política do poder, com pouco diálogo e, ao mesmo tempo, com a ausência da política. E isso nos leva a um ambiente de dificuldade, uma vez que existe um processo de verticalização da política e uma certa vertente de autoritarismo. Na verdade, existe um processo de demonização na política na estrutura social, na medida em que tudo é considerado político. E esse conceito de político é, de certa forma, discriminado, sem sentido, inócuo e com a ideia de defesa de interesses de determinados grupos. Para melhorar as falhas do sistema político, Nogueira aponta a necessidade de se organizar uma reforma política, mas de forma crítica aponta que não pode haver reforma política sem reformar os políticos e o sistema de uma certa forma, já que o sistema não funciona de forma adequada. É necessário colocar a vida, a política e a vida no mesmo patamar. Na visão do autor, a política está acima das condições de vida, na medida em que é usada como instrumento de perpetuação do poder. A política não pode ser vista como um instrumento de poder, mas sim de diálogo, para que possa ter uma melhor resolução das questões da vida. No ensaio intitulado As Três Políticas, Nogueira aponta a existência da política dos políticos, a política dos cidadãos e a política dos técnicos. Sobre a política dos políticos, o autor aponta que se trata da política com pouca política. Essa política está atrelada às questões da realidade, com aquilo que é possível, abrindo caminho para a politicagem dos oportunistas de plantão. A política dos cidadãos, a política que busca o bem comum, no aproveitamento civilizado do conflito e da diferença, no valor dado ao diálogo, do consenso e da comunicação. É a política com muita política. A política dos técnicos, essa é a política da não política. Ela se apoia na valorização da técnica, da gestão, da administração sobre o governar. O articular para a política dos técnicos, onde há política ou poder, há corrupção. No capítulo denominado A Globalização da Política, Nogueira traça um lugar comum dentro do tema, onde suas críticas já são conhecidas do imenso público, mas o ponto fundamental está atrelado à desmontagem do processo de representação política e à imersão de sociedades complexas e desterritorializadas, desenvolvendo o cyberespaço. Segundo Nogueira, a globalização da política produz crise, porque é capaz de desconstruir o espaço da mediação política. Ela coloca em xeque a capacidade societal de produzir símbolos unificadores e de relacionamentos. No capítulo intitulado Cidadania Travada, Nogueira aponta a luta pela extensão da cidadania, pela transformação de todos em cidadãos, e essa cidadania faz parte do conflito social da época. A luta pela cidadania é uma constante dentro do processo político moderno. Na visão do autor, a extensão da cidadania vincula-se à dinâmica democrática e vai depender, sobretudo, das instaurações de regimes democráticos e representativos, e do fortalecimento dos mecanismos de participação no interior dos diferentes estados, da dissolução das diversas formas de poder concentrado, de uma maior socialização da política, da conciliação da ideia do que o poder pode ser limitado. No ensaio Governar, o autor aponta que a política tem no ato de governar um dos seus atributos mais importantes, complexos e sofisticados. A associação do político ao governante é muito comum na sociedade moderna.
A interação entre boas leis e os homens precisa ser uma constante no sentido de construir uma boa relação. A tomada de decisão é fundamental nesse sentido, pois nem sempre atende aos interesses de todos os cidadãos. Diz Nogueira, governar é, antes de tudo, agir sobre recursos e pessoas. Governamos espaços, territórios, fronteiras e recursos materiais, assim como governamos paixões, interesses, emoções, grupos e indivíduos. Uma questão importante que é trabalhada por Nogueira é a organização do e-government. Trata-se de uma exigência da sociedade contemporânea, mas o autor expõe uma visão crítica do processo, uma vez que a sociedade não é eletrônica. De qualquer forma, existe a necessidade de se adaptar a essa nova exigência. De qualquer forma, fica difícil o avanço tecnológico sem a retomada da política. O diálogo e a negociação vêm antes do avanço tecnológico. No ensaio chamado Ruídos Democráticos, Nogueira aponta que existe um desinteresse significativo sobre as questões políticas, a supremacia das questões econômicas, a existência de um grande mercado e pouco Estado, a questão política atrelada somente ao voto, isso desgastou o cenário da política. A questão sofrida da representação política e pouca participação direta da população nas tomadas de decisões. Mas, de qualquer forma, existe uma luz no fim do túnel, já que o desenvolvimento tecnológico pode acelerar a participação política direta do cidadão nas tomadas de decisão do Estado. Para Nogueira, só existe saída para a retomada da política pela esquerda. De acordo com o autor, a defesa da política fica assim suspensa, à espera da plena reposição da esquerda como força de governo, crítica e contestação. Então, pessoal, essa foi mais uma contribuição do Caderno de Resenhas. Só lembrando que o Caderno de Resenhas, o nosso canal, ele está atrelado somente às ideias que os autores apresentam nos livros. Formação, a ideia do canal é transmitir conhecimento. Essa é a nossa razão da existência. Tá ok, pessoal? Grande abraço a todos. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, também pode dar um dislike. Vivemos num processo democrático. Um grande abraço a todos e um feliz 2021.